Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, por proporcionar mais uma noite de programa Momento Bíblico, que aqui pela TVS News. Programa esse para abençoar, agregar e edificar a tua vida através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, todos que estão conosco nessa noite, nos concedendo a grande alegria por você estar aqui abrilhantando essa obra, compartilhando essa obra, abençoando essa obra, para que o reino de Deus continue cada vez mais crescente através dos mecanismos digitais de transmissão. Aqui pela TVS News, o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando, te dando força cada vez mais e alcançando e conquistando cada vez mais a salvação em Cristo Jesus. Nós estaremos fazendo uma pequena oração. Depois dessa oração, já adentramos no tema desta noite, desse programa, dessa semana. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tua bênção, tua graça, tua bondade, tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito, realizado conosco nessa noite. Abençoe a todos que já estão conosco nessa transmissão, todos que já estão conosco aqui no chat do YouTube. Abençoe grandemente todos que virão para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, também uma boa noite de salvação a todos aqueles que estão pela primeira vez aqui se achegando nesse programa abençoado, programa de exegese, de hermenêutica, programa de ensinamento bíblico, que é o que faz a igreja, o cristão, ser aperfeiçoado e crescente na presença de Deus. Cristão sem estrutura bíblica, cristão sem estrutura da palavra de Deus, é um cristão fraco, é um cristão espiritual, é um cristão que não tem raiz e não tem firmeza para combater e vencer as lutas, as adversidades, os momentos difíceis, situações adversas. Por que não consegue vencer? Não consegue vencer porque não tem estrutura bíblica, porque não tem profundidade da palavra de Deus dentro do seu ser, dentro da tua vida, para que isso faça aquilo que está ao seu redor, que é ou é a família, ou é o trabalho, ou é todas as condições da sua maneira de viver, possa estar estruturada por causa da estrutura que Jesus vai te alimentando para você crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento não é só dizer que conhece Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento é saber que o poder da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus, ela tem efeito sobre nós, efeito sobre a nossa vida, efeito esse de transformar-nos, mudarmos, sermos melhores com Deus. Ontem eu fui de um jeito, você foi de um jeito com Deus, hoje é outro jeito, amanhã será outro jeito. Por quê? Porque Deus é um Deus de transformações, é um Deus de mudança, é um Deus de realizações, mas para isso acontecer na nossa vida, significa que eu preciso conhecer mais a Deus, conhecer mais ao Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecer a metodologia do trabalho do Espírito Santo. Para isso eu entender e compreender essa forma, esse jeito divino de operar sobre o fator humano, eu preciso conhecer a sua palavra. E quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu me lanço a conhecer mais a palavra de Deus, eu vou me aprofundando nas camadas espirituais. E quando eu vou me aprofundando nas camadas espirituais, eu vou conhecendo os projetos que Deus já vai estabelecendo sobre a minha vida, minha forma de atuar, comportamento, postura cristã, postura de um cristão, postura de um servo de Deus, para que traga para a humanidade o quê? Um bom testemunho, razões das pessoas olharem para você, cristão, uma cristã, e veja a glória de Deus sobre a tua vida, veja o poder transformador sobre a tua vida, veja a trajetória da mudança de quem você era e o que você é hoje e o que Deus tem para você no amanhã. Então tudo isso para acontecer, para eu entender, é
profundidade da palavra de Deus, estrutura na palavra de Deus, e vai nos trazendo uma estrutura espiritual. Quando vai nos trazendo uma estrutura espiritual, você vai tendo o desejo de servir a Deus com excelência, com zelo, com a sabedoria. Então você une a sabedoria com a estrutura bíblica, a estrutura divina. Então você une a sabedoria que Deus vai te dando, a sabedoria do conhecimento, e você vai casando com a estrutura divina sobre o teu ser. E quando você vai ajuntando, casando, você vai sendo uma pessoa abençoada, uma pessoa melhor, uma pessoa de caráter cristão, uma pessoa verdadeira, sincera, e o Deus vai sendo glorificado através deste comportamento, dessas ações. E o principal sobre isso, Deus vai se alegrando dessa estrutura. Deus vai se alegrando dessa maneira de viver, porque precisamos produzir para Deus um bom testemunho, a excelência de servir ao Pai, aquilo que Deus nos colocou no conhecimento chamado servir a Deus em espírito e em verdade. Não é só adorar, não é só ir para a igreja e dizer que é adorador, que dizer que está adorando, mas eu preciso mostrar diante do Pai que eu não estou apenas para adorar, mas eu vinha simplesmente para adorar em espírito e em verdade, ou seja, fazer a diferença comigo mesmo, fazer a diferença comigo, no meu interior, no meu íntimo, para que eu seja melhor na presença do Senhor. E essa presença se atribui pela revelação divina sobre a nossa vida, e a revelação divina foi a sua palavra, através de Cristo Jesus. Jesus foi a revelação divina para nós, que nos justificou diante do Pai. Então, se Ele nos justificou diante do Pai, Ele nos colocou um novo nome, um novo ser, as coisas são novas, tudo se faz novo, uma nova criatura, tudo é a revelação da estrutura da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é verdadeira, é justiça, é amor, ela é orientação, é instrução. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, ou tento me esforçar para conhecer mais a palavra de Deus, eu vou conhecendo os caminhos autênticos dessa palavra. Então, Jesus, Ele é o verbo vivo de Deus, assim como está lá em João, no capítulo 1. Ele é o verbo que se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e estava no meio dos homens, da humanidade. Então, Ele é o verbo é a palavra. Jesus é a palavra viva e eficaz. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou conhecendo a Jesus, eu vou conhecendo a estrutura do trabalhar de Cristo sobre a nossa vida. Então, quando eu conheço a estrutura do trabalhar de Cristo sobre a nossa vida, a palavra vai se revelando ao meu conhecimento, ao teu conhecimento, ao conhecimento da igreja e do ministério. Por isso, abrindo um parênteses, é importantíssimo a igreja, o ministério, jamais extinguir a santa doutrina, os ensinamentos do Senhor. Quando eu falo doutrina, ensinamento, estruturada, santificada, chamada para que o nome do Senhor seja o primeiro. Aí vai construindo o quê? Mente de Cristo. Quando eu tenho uma mente renovada, eu tenho a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o sentimento. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai seguindo na instrução, dizendo: de sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando eu conheço a Cristo, quando eu quero estar na palavra, eu vou tendo a mente de Cristo, eu vou tendo o sentimento de Cristo. Que ter o sentimento de Cristo não é simples e não é para qualquer um. Exige uma manutenção, exige o aceite a isso, exige o zelo para prosseguir o sentimento de Cristo sobre nós. E isso é um trabalhar de Cristo sobre a nossa vida. Quando eu conheço a verdade, eu tento estar na verdade. E quando eu estou na verdade, essa verdade chamada Palavra de Deus, essa verdade chamada Cristo, está operando sobre os seus, sobre os teus filhos, filhas que o temem ao Pai e que querem estar sempre fazendo a vontade do Pai.
Um dos principais bases bíblicas que Jesus estabeleceu na sua caminhada, na sua estrutura ministerial, é a libertação do mundo. Uma das coisas que Deus sempre trabalhou sobre a humanidade chama-se libertação. Então, quando Deus trabalhou, sempre trabalha, desde o povo de Israel, lá quando saiu do Egito, transformações de libertação, para que o povo fosse tirado do Egito e começa a se libertar das coisas que não agradavam a Deus, se libertasse dos costumes, dos maus hábitos, da idolatria, e entrasse no campo da espiritualidade para com Deus, juntamente na revelação e na estrutura que Deus dava para Moisés. Então, quando eles atribuíam isso para a vida deles, eles eram abençoados. Mas quando eles esqueciam isso e voltassem à velha criatura, a velha pessoa, os velhos hábitos, velhos pensamentos, eles distanciavam mais de Deus. Então isso é muito perigoso, porque dentro de nós, a nossa natureza humana, nosso fator humano está sempre a inclinação, sempre querer inclinar a carne, a inclinação da carne. E quando existe a inclinação da carne, o espiritual se afasta, o Espírito Santo se afasta e perdemos cada vez mais a verdade de Deus, porque deixamos de andar na verdade e andamos o quê? Na mentira, no erro, no engano, e perdemos aquilo que está estabelecido sobre a nossa vida. João no capítulo 8, versículo 32, olha só o que está escrito quando Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados e queridos irmãos, ele fala, conhece essa verdade, esteja atento, ouvidos, olhos abertos, compreensão para entender a verdade de Deus. A verdade de Deus se chama Jesus Cristo, e a verdade de Jesus Cristo se chama Palavra de Deus. Então, Palavra de Deus em Jesus Cristo, na revelação aos homens, e o Filho, que é Cristo, que é a verdade do Pai, tem a palavra do Pai que revelou aos homens. Por isso que Jesus, lá em João 17, disse: Pai, eu revelei a tua palavra aos homens, homens que são seus, mas tu me deste a mim. Então chegará o grande dia que eu entregarei a vós. Então, irmãos e queridos e amados, é verdade plena do conhecimento que nos liberta. Quando eu estou na palavra, eu tenho uma vida de libertação. Quando eu tento viver a palavra, eu estou caminhando nessa libertação. E o nome do Senhor vai me dando forças. Vou produzindo glórias, alegrias ao Pai. Por isso que a palavra nos ensina. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando a alegria do Senhor é a nossa força, o salmista também disse: a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, que ilumina e que nos esclarece todas as coisas. E quando a palavra de Deus é luz para o meu caminho, eu estou caminhando na verdade, da justiça do Pai. E quando há a verdade e a justiça do Pai, há o conhecimento. Ele vai abrindo a mente, ele vai dando conhecimento da história, da realidade. João no capítulo 8, versículo 36, observe comigo que a sequência da narrativa e da instrução de Jesus Cristo, ele disse: se pois, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Então entenda uma coisa, irmãos. Primeiro ponto importantíssimo: se o Filho me liberta, se eu quero ser liberto pelo Filho do Pai, então verdadeiramente, por causa da palavra que é verdadeira, por causa da palavra que é a verdade plena sobre nós, eu estou tendo uma vida de liberdade cristã, liberdade espiritual, liberdade contra o pecado, liberdade contra os hábitos que reinava e vivenciava sobre mim, hábitos que dominavam a minha vida e me fazia acreditar que tinha Deus, mas eu estava longe de Deus. Me fazia acreditar que Deus morava no meu coração, mas eu estava longe dessa realidade. Por quê? Porque o pecado era mais forte e me produzia esse distanciamento de Deus e da sua palavra. Mas João 8,36, que nós lemos, diz que se o Filho
que eu acredito, seu Filho que eu confio, seu Filho que eu já o aceitei como meu Salvador, meu Senhor, meu remidor, meu transformador, aquele que sofreu por tudo, por causa das minhas faltas, pecados, falhas, e me ajuntou diante do Pai, me colocando uma aproximação diante de Deus. Então, se esse Filho que eu estou acreditando 24 horas, então eu sou livre, porque o Filho vai me ensinando a ser melhor diante do Evangelho da salvação. O Filho vai me ensinando a entender a sua palavra, e o Espírito Santo, que nos fará lembrar de todas as coisas, nos ensina a entender e compreender, a revisar, a memorizar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então isso é muito importante, quando você dá liberdade ao Espírito Santo para ele trabalhar fortemente sobre a tua vida, quando você dá liberdade ao Filho para que ele revele a palavra de Deus, a verdade plena de Deus sobre a tua vida, então os propósitos, as bênçãos, os milagres, a credibilidade da oração vai acontecendo sobre você, sobre a tua vida. Isso é importante. Por que é importante? Porque você ora, você crê. Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes, orardes e colocardes o meu nome, crendo, o recebereis. Então é um processo de aproximação entre o humano natural e aquele que é espiritual, que é o divino. Então, entre os dois fatores, os fatores que fazem parte da nossa caminhada cristã, que é o fator humano e é o fator divino. Então, o fator divino, ele tem que estar sempre sobrepondo o fator humano. Por quê? Porque eu deixo Deus trabalhar e ser o primeiro da minha vida e da minha história. Porque você tem que deixar o Senhor ser o primeiro das suas decisões, da sua forma de agir, da sua forma de pensar, das tomadas de realizações, as conquistas que Deus tem para fazer para a tua vida, a estrutura do crescimento que Deus tem para contigo, tanto acadêmica, tanto profissional, tanto eclesiástica, todas essas formas de estrutura de crescimento da chamada de Deus sobre a vida dos teus servos. Então a chamada de Deus, ela é explícita dentro da palavra, e quando ela é explícita dentro da palavra, Deus quer que eu viva essa verdade. Deus quer que eu viva na verdade, em verdade que é Cristo e na verdade que é a palavra. Por isso que Jesus, ele disse 2 vezes a palavra verdade, em verdade se referindo a ele, que ele é a verdade de Deus, que ele é a verdade plena de Deus, e na verdade que é a palavra do Pai, a palavra de Deus. Então ele ajunta aquele que é sobrenatural, aquele que é divino, que é ele sendo filho, que andava 100% homem, 100% Deus, mas tinha o Espírito Santo sobre ele. Então ele declara que eu, sendo homem natural, mas ao mesmo tempo tendo o Espírito Santo, ele declarou: em verdade que fala do meu lado divino, e na verdade que é a palavra, porque o Espírito confirma essa palavra em Cristo, porque o Espírito confirma o exercício e a palavra vivendo sobre aqueles que acreditam que está vivendo em Cristo Jesus. Como nós lemos em João 8,36, vamos observar em João no capítulo 14, versículo 16. Olha aí comigo que está escrito: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é o próximo, eu sou o caminho e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele disse isso com toda a certeza do mundo, porque saberia que ele é o caminho que leva ao Pai, o caminho divino, caminho da esperança, caminho da aproximação a Deus. Não é só o caminho em dizer uma religiosidade, é o caminho da certeza da salvação, vida eterna, vida de esperança, vida com Deus, vida cheia de Deus, vida cheia da glória de Deus, vida cheia da aproximação de Deus, porque ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Existem algumas teorias por aí
aí que diz que vários caminhos levam a Deus. Isso é uma inverdade, porque se todos esses caminhos levasse a Deus, Jesus não declararia que somente Ele é o passo, somente Ele é a estrada, somente Ele é o degrau, somente Ele é o caminho para levarmos ao Pai. Por quê? Porque o Pai testifica as obras. Por que isso? Porque o Pai reconhece as obras, porque somente Jesus é que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Somente Jesus que entregou o teu espírito ao Pai por causa da humanidade, e por causa disso, sacrifício de cruz, sacrifício de remissão, sacrifício de Cordeiro de Deus que pagou nossos pecados diante daquela cruz, sacrifício de ovelha muda que foi entregue aos seus tosquiadores e não abriu a sua boca, não reclamou. Toda essa forma de que Jesus executou na cruz do Calvário certificou que Ele é o caminho único que leva a Deus. Somente se eu não tiver Jesus na minha vida, jamais serei reconhecido no céu. Por quê? Porque Ele é o caminho. Mas por quê? Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Mas por quê? Porque Ele é a palavra do Pai. Porque Ele está na palavra do Pai, porque Ele declarou estar na verdade do Pai. Então, se Jesus é tudo isso, e quando nós estamos com Ele, estamos sendo vistos pelo Pai de uma forma agraciada e de uma forma natural, de uma forma poderosa e maravilhosa, porque Ele está nos guiando para as veredas da santidade que agrada a Deus. João no capítulo 16, versículo 13, a Bíblia nos ensina a entender: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará com toda a verdade. Observe bem aí, todo o Espírito da verdade vos guiará com toda a verdade. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, que é a própria verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Lembra que eu disse agora? Ele vos fará lembrar de todas as coisas e anunciará tudo que há de vir. Anunciará a salvação, anunciará aquilo que Deus planejou para mim e para você. O que? Rendermos a Ele, aceitarmos a Ele, estarmos nele. E quando nós estamos confiando nessa questão, e quando entendemos que o Espírito do Senhor, que é verdadeiro, autêntico, único e sublime, aquele que nos entende, que não faz nada por força, que não faz nada por violência, mas faz tudo por amor, porque Deus é amor, é justiça, e chama o teu povo para uma vida plena com Ele. Deus chama o teu povo para sermos melhores na tua presença e aceitarmos diariamente. Uma vez eu trouxe um ensino, você pode achar no catálogo de ensino, no meu canal Fábio Vladimir, que temos ali um ensino que chama assim, as vontades de Deus. E tem um outro ensino muito bom chamado Por que devo aceitar Jesus diariamente? Algumas pessoas pensam que eu só aceitando Jesus, ou levantando as minhas mãos no ato do culto, já está tudo certo, Jesus me aceitou, está tudo beleza, tudo maravilhoso, posso virar as costas porque já está o meu nome. Não, isso é apenas uma simbologia da introdução do aceite. O aceite principal tem que vir do coração e da mente do entendimento da palavra e do coração que ouve o toque da palavra. Então, quando o meu coração sentiu o toque da palavra da verdade, e quando a minha mente interpretou e entendeu que eu preciso e que eu fui convencido por causa do Espírito de Deus que me convenceu dos meus pecados, das minhas falhas e do juízo, aí eu entendi que eu preciso de Cristo para me salvar. Salvar da onde? Da condenação eterna. Salvar da onde? Da destruição eterna. Salvar a minha alma da destruição eterna, para que ela esteja através daquele que selou, através daquele que nos justificou, através daquele que nos colocou o nosso nome no livro da vida e nos deu força para
prosseguir. Jesus, ele confirmou uma coisa muito interessante, que no mundo tereis aflição, no mundo teremos dores, situações difíceis, mas Jesus, ele disse: tende bom ânimo. Nos fala e nos orienta Jesus, que mesmo no mundo que ele está, a Bíblia fala que eu preciso caminhar com Cristo, ainda tendo bom ânimo, para que o desânimo não me pegue, para que a fraqueza não me pegue, para que a frustração não me pegue, desilusão não me pegue, mas eu esteja atento e um coração aberto cada vez mais aos propósitos e à palavra de Deus, para que ela conclui aquilo que Cristo estabeleceu sobre a nossa vida: ser luz do mundo, ser o sal da terra. E quando eu sou luz, ele me usa para brilhar, abrilhantar, para ser o prisma, o reflexo da palavra de Deus sobre a sociedade, sobre aqueles que estão perto de você e que precisam ouvir algo de Deus ou contemplar algo de Deus sobre a tua vida. Isso é ser luz, luz que fala aquilo que não agrada a Deus, fala aquilo que é perfeito, bom e suave diante do Pai, sal do mundo. Para quê? Para ser temperado, ter o gosto apreciável diante de Deus. Isso tudo é estrutura de mudança daqueles que estão caminhando na verdade, porque aqueles que não estão caminhando na verdade, não estão na luz, estão nas trevas, não compreende a luz, porque não sentir o toque da luz, não sentir o toque do Salvador, não sentir o toque do Espírito de Deus, acha que está com Deus, acha que anda com Deus, acha que Deus é amor, está no coração e está tudo certo. Deus é muito mais do que isso. Deus não está preso no meu coração, Deus não está preso na minha mente e nos meus pensamentos e na minha intelectualidade. Deus é muito mais do que isso. Deus é ilimitado aos pensamentos humanos. A maior sabedoria que possa haver sobre a face da terra, a Bíblia ensina que é loucura diante de Deus. Ou seja, ainda que possa haver o homem mais sábio no mundo, mas diante de Deus é loucura, porque Deus é sublime, Deus é tudo, é soberano, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, está acima de todas as coisas, está acima de tudo. Não há nada que possa compará-lo, não há nada que possa pesar, não há nada que possa medir aquilo que Deus é e representa sobre minha vida, a vida da humanidade, a tua vida, a nossa vida. Não há nada nesse mundo, não há nada, ainda que possa ter muitas conquistas, muitos valores financeiros, mas tudo isso é do mundo, e do mundo um dia acabará, e do mundo um dia passará, mas aquilo que é eterno, aquilo que é divino, para sempre e eternamente. Então Deus colocou a sua palavra, que é viva, eficaz, fala no nosso interior, penetra no nosso interior, nos faz entendermos cada vez mais por que a palavra de Deus para mim, me faz entender por que Jesus precisa, cada vez mais eu entender que eu preciso dele. Por que eu preciso servir a Deus? Perguntas e respostas simples de se responder. O propósito maior, que quando eu estou com Deus e lembro dele, eu não lembro somente no momento de dor, eu não lembro somente no momento da aflição, no momento do desespero, no momento de falta de alguma coisa, mas eu lembro de Deus como aquela pessoa que realmente necessitada de Deus, nos momentos bons, nos momentos da bonança. Mas Deus, eu preciso sempre de ti. Deus, eu preciso sempre estar contigo. Preciso entregar para ti o perfeito louvor, a perfeita adoração, porque eu preciso cada vez mais agir na manutenção da verdade
da palavra sobre a minha vida. Então a manutenção da palavra sobre a minha vida é caminhando na verdade, é caminhando na estrutura da verdade, porque quando eu caminho na estrutura da verdade, Ele me anuncia, o Espírito Santo, conforme lemos nesse versículo, Ele nos anuncia as coisas que há de vir, os acontecimentos, as revelações, sabe, o entendimento dos propósitos de Deus, daqui para frente, que a palavra vai se cumprindo, vai se revelando sobre todos aqueles que acreditam, todos aqueles que têm fé, todos aqueles que confiam e derramam a sua vida na presença do Senhor. Isso é muito importante, meus amados irmãos, porque quando nós temos uma caminhada de fé, em fé somos fortalecidos, somos revestidos. Aquele propósito que diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, que fala da armadura de Deus, esse propósito é intenso, porque ele vai me falando, me revestindo, me orientando da minha caminhada, desde os meus pés até o alto da cabeça, para que eu vença os dias maus, eu vença os dias trabalhosos. A Bíblia ensina que quando Paulo revelou e falou para instrução para Timóteo, ele disse: olhe, observe, porque os dias são maus, os dias são difíceis e trabalhosos. Timóteo 4, olha, observe que virão homens, ensinadores, lecionadores e docentes, que ensinarão coisas dos seus próprios pensamentos, suas próprias filosofias e ideologias, e colocarão muitos na apostasia da fé, como um comichão dos seus ouvidos, que não consegue mais ouvir a palavra, que não consegue mais dar tempo para a palavra. Vivemos uma guerra espiritual, onde muitos não conseguem ouvir uma palavra, uma programação dessa, que já temos 30 e poucos minutos de existência, muitos já não conseguem mais ouvir essa palavra, porque não tem mais a compreensão, não tem mais o entendimento, não está com o comichão nos ouvidos, não consegue ouvir a instrução do Senhor, não consegue mais ouvir o anúncio do Espírito Santo. Mas nós queremos ser cheios, mas nós queremos ter Cristo, mas nós queremos ter Bíblia, nós queremos ter poder, nós queremos ser pessoas revestidas. Mas como eu vou ser revestido? Como eu vou ser cheio de poder se eu não consigo ouvir a palavra, se eu não consigo dar tempo para a palavra, se eu não consigo receber a instrução que vem do alto para a minha vida? Como eu seguirei avante, firme nos propósitos de Deus, se eu não consigo caminhar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, e dar o tempo para Deus falar comigo e contigo, sabe? Se eu não tiver esse tempo, esse momento, até mesmo nos cultos, até mesmo na reunião de adoração, se o tempo da palavra é muito inferior, é um tempo menor do que o tempo de louvores, do que o tempo de outras coisas que acontecem no culto, então eu não estou caminhando na verdade, eu não estou dando tempo para essa verdade ser expressiva perante a minha vida, porque eu estou dando tempo por aquilo que me agrada, e muitas vezes achando eu que eu estou adorando, mas na hora que Deus quer falar, na hora que Deus quer expressar a tua orientação e os teus ensinamentos, eu já não consigo, irmãos, eu já não consigo, saio do culto, vou embora, ou então fica a inquietação, ou então aquele desprezo, a rejeição da palavra. Sabe o que é isso? São pessoas que estão na igreja, mas não é igreja. São pessoas que estão ali dizendo que é adorador, mas não tem postura e comportamento de adorador. São pessoas que se diz ser crentes, mas não conseguem ser cristãos. São pessoas que se diz ser crentes, mas não conseguem servir ao Pai, não conseguem zelar pela palavra. Então vivemos entre a expressão máxima que acontece no nosso meio, chamado a turma do
joio e a turma do trigo. Os dois estão ali misturados ali, mas quando a turma do joio não consegue ouvir a palavra, a turma do joio não vem e não vai para os cultos de ensino. A turma do joio não gosta de escola bíblica dominical. A turma do joio não tem prazer da lei do Senhor. A turma do joio não gosta de ouvir mais do que 30, 40 minutos uma palavra, porque não consegue, não tem raiz, não tem estrutura, não tem força, precisa se converter a trigo, precisa mudar o conceito e a vida, para que seja visto por Deus, não como joio, mas como um trigo na presença do Pai. Essa decisão não cabe ao líder, essa decisão não cabe aos de fora, essa decisão cabe por aqueles que estão na presença de Deus, decidir a quem vos servir. Quando nós falamos da turma do joio e da turma do trigo, que está no mesmo ambiente chamado igreja, no mesmo ambiente chamado ministério, essa turma, ela precisa entender que ainda há esperança de conversão, ainda há esperança de entendimento, para que estejais o quê? Caminhando na verdade, caminhando em verdade, porque a estrutura da turma do joio precisa ser tocada pelo Espírito, mas quando o Espírito vai lá e toca, a turma do joio não consegue abrir o coração, não consegue. Apocalipse 3:20, e todo aquele que abriu o seu coração, porque o Senhor Jesus está batendo na porta. Essa turma não está conseguindo abrir mais o coração, para que ele entre, ele ceia, ele venha, ele faça morada e faça um banquete espiritual. Mas a turma do trigo está ali, Maranata, hora vem, glorificado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçarmos e caminharmos firmes na tua palavra, porque servir a tua palavra não é simples, não é fácil, exige de nós, exige renúncia, exige o aceite, exige a sinceridade, exige a verdade e ser cada vez mais verdadeiro e verdadeira na presença do Pai. Isso é se esforçar para servir a Deus, para que a palavra tenha o quê? A oportunidade e a liberdade de vivenciar em nossa vida, sabe? Aí sim entra aquilo que Paulo disse aos Filipenses, que o meu Deus, que é o nosso Deus, suprirá todas as coisas de glória em glória em Cristo Jesus. Então ter uma vida de suprimento de Deus é ter uma vida na palavra, é ter uma vida em verdade e na verdade de Deus, é uma vida em Cristo, é uma vida de suprimento, onde Deus direciona e cuida de todas as coisas. Uma vida de suprimento é uma vida de renúncia. Uma vida de suprimento é uma vida de liberdade cristã. Uma vida de renunciamento é uma vida de estar cada vez mais na presença do Senhor. E quando estamos tendo uma vida de suprimento, você observe comigo em João no capítulo 8, versículo 51. Vamos ver o que está escrito? Está escrito o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, nunca haverá a morte. Então é estrutura, é manutenção. Quando eu estou na verdade, ouvindo a verdade, querendo estar na verdade do Pai, a guarda dessa palavra vai ser estabelecida sobre o meu coração, a guarda dessa palavra vai estar fortemente sobre a minha vida, e jamais eu terei a morte. Que morte é essa? A morte espiritual. A morte duas vezes, a morte para com o mundo e a morte para com Deus. E a morte para com Deus é pior do que a morte para com o mundo, porque ela é eterna, ela é para sempre. Então quando eu estou na verdade, quando eu tento viver essa verdade, eu sou aquele que guardou a palavra, como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então tudo isso é uma estrutura de conhecimento, é tudo uma questão de estrutura de manutenção ao conhecimento, é uma questão de você estar vivendo esse conhecimento esse que não se aprende em lugar nenhum. Qualquer lugar se aprende aonde?
culto de ensinamento, ensinamento com qualidade. Não adianta dizer, na minha casa e no meu ministério tem culto de ensino, mas como que é esse culto de ensino? Tem qualidade? Tem uma exegese? Tem uma hermenêutica? Tem algo de Deus trazendo para o povo? O alimento é sólido? O alimento é bom? O alimento é transformador? O alimento sacia a fome e a sede dos ouvintes? Se esse alimento não tem essas características, esses atributos, então precisa melhorar nessa qualidade, para que o povo venha e sinta o desejo de voltar e ocupar a sua posição e o seu lugar na presença do Senhor na hora do ensinamento, porque estamos vivendo tempos de rejeição dos ensinamentos bíblicos, estamos vivendo tempos de rejeição da palavra de Deus. Somente aqueles que amam, somente aqueles que recebem um ensinamento de qualidade ainda conseguem cada vez mais esforçar de estar ouvindo a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante e muito profunda. No capítulo 8 e 58 de João, observe comigo o que está escrito. Diz a palavra de Deus: e Jesus disse, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, meus amados, com aquela situação de conflito de interesse, de conflito de religiosidade, aqui nesse capítulo 8, de conflito de quem é e quem deixa de ser, Jesus, ele expressou: meus amigos, e a todos os líderes religiosos, meus seguidores, todos aqueles que estão aqui contemplando a minha passagem. Aí Jesus disse, ele disse: eu sou antes de Abraão. Se você tem Abraão como pai, por pai da fé, se referindo ali aos líderes, eu sou muito antes do que ele, eu sou acima dele. Então tudo isso é estrutura de conhecimento, tudo isso é estrutura de entendermos os propósitos do Pai sobre todas as coisas. Assim como Jesus disse em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, eis que vos prepararmos lugar. Jesus disse isso em João 14, primeiro. Então observe, quando ele disse isso, essa narrativa e essa revelação, ele estava dizendo que muito antes de todas as coisas, assim como diz lá em Gênesis do capítulo 1, que façamos, em 1:26, que façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, e na estrutura do desenvolvimento da criação, Jesus estava ali antes de todas as coisas. Desde a fundação do mundo, Jesus já existia. Há quem pense que ele surgiu no Novo Testamento, mas Jesus já estava com o Pai há muito tempo, Jesus já existia há muito tempo. Então tudo isso é fé e conhecimento da palavra. Quando há fé e conhecimento da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, João no capítulo 14, versículo 12, vamos ver. E na verdade Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras maiores do que eu faço. Louvado seja Deus. E fará maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Então, meus queridos irmãos, tudo é estrutura. Jesus fez a parte, fez a obra, fez o ministério, deixando para a igreja a continuidade da missão. Missão do ID, missão do entendimento, missão da libertação, missão da evangelização, missão de levar o pão vivo, de apresentar o pão vivo, missão de ser luz, missão de ser sal, missão de ser a porta-voz da revelação de Deus sobre a humanidade, missão de levar a palavra por aqueles que estão cativos e oprimidos. Então tudo isso, missão da igreja, missão de acolhimento, missão de comunhão, missão de o abraço, o afago, compreensão bíblica, revelação bíblica, obras da igreja.
obras da igreja que faz a diferença no mundo que estamos vivendo e que não acredita no poder revelador da palavra de Deus. Ser igreja é muito mais além do que ir para um determinado lugar que tem uma placa lá fora e dizer que é cristão e que é crente e que é isso ou que é aquilo. Ser igreja é ter vida, ser igreja é ter Cristo, ser igreja é ser transformado, é ser mudado, é ser uma pessoa que crê nos milagres de Deus, que atuou sobre a tua vida e que está sempre prestes a atuar, porque você está temendo, você está acreditando, você está confiando, você tem fé para isso, você ora em cima disso, você coloca de joelho em cima disso. Tudo isso é estrutura do conhecimento de ser igreja. Então todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam. E se você acredita, louvado seja o nome do nosso Deus sobre a tua vida, porque você é um vencedor, você é uma vencedora, você é uma pessoa mudada e transformada. Por quê? Porque Jesus te chamou para uma grande obra, Jesus te chamou para ser diferente, para ser uma pessoa mudada e transformada. Amém? Que Deus continue te dando força nesse sentido. Então faça a diferença. Seja um líder fazendo a diferença. Seja um liderado fazendo a diferença. Seja uma pessoa de louvor fazendo a diferença. Seja um ensinador da palavra fazendo a diferença. Ah, você prega? Então pregue fazendo a diferença. Você ajuda? Então ajude fazendo a diferença. Você coopera? Você tem zelo? Você faz algo na manutenção da casa do Senhor? Então faça com diferença, porque Deus está vendo e se agradando, e Ele há de suprir a tua vida por causa desses feitos, por causa dessa obra. Então seja uma pessoa que reflete a glória de Deus sobre a tua vida. Seja uma pessoa que mostra que Cristo está sobre a tua vida. Seja uma pessoa que anda na verdade. Seja uma pessoa que tem a verdade. Seja uma pessoa que transmite essa verdade, porque quando eu conheço a verdade, ela me liberta diariamente, constantemente, me fazendo uma pessoa nova, me fazendo uma pessoa cada vez mais melhor para com Deus e para com o meu próximo. Aí sabe o que acontece? O Espírito de Deus trabalha de uma forma muito gloriosa sobre a nossa vida e a tua vida. A tua vida espiritual vai melhor, a tua vida ministerial vai melhor. Por quê? Porque está havendo liberdade do Espírito Santo operar sobre essa causa, sobre essa sua vida. Está havendo liberdade do Espírito Santo operar no local que você congrega. Uma coisa muito boa, aonde há estrutura espiritual, irmãos, há liberdade do Espírito Santo. Então a obra vai bem. A obra tem diversidades, a obra tem situações, enfrentamentos. Sim, toda obra tem, mas todas elas são supridas e vencidas. Por quê? Porque está havendo a liberdade do Espírito, e os irmãos, o povo que se diz ser povo de Deus, é o povo que está caminhando na verdade do Pai. Existe sinceridade, existe o fruto do Espírito, existe o acolhimento, o amor ao próximo, o amor ao Pai sobre todas as coisas. Então isso faz a diferença. Aonde havendo todos esses atributos que eu acabei de dizer, vai destruindo o rancor, o ódio, a inveja, o disse-me-disse, palavras indecorosas, palavras que não devem ser referidas dentro e na presença do Senhor. Por que isso acontece? Acontece porque não está havendo uma caminhada na verdade, não está havendo uma caminhada com a verdade, não existe o espaço libertador
chamou do Espírito Santo ensinar a liberdade, ensinar o poder da palavra. Ah, mas eu sou uma pessoa que já tenho 500 anos de igreja, 500 anos na presença de Deus, mas se não aprendeu a verdade, se não aprendeu o que é estar na verdade, ou então perdeu no meio do caminho e deixou de praticar, você não está sendo suprido pelo revestimento do Evangelho, pelo revestimento do amor ao próximo, pelo revestimento da palavra de Deus por todos aqueles que te ouvem. As suas palavras não têm qualidade espiritual, as suas palavras não têm qualidade de demonstração do Espírito. Por quê? Porque perdeu o caminho com a verdade, porque perdeu o caminho na presença do Senhor. Então, quando se perde o caminho na presença do Senhor, ao invés dos frutos do Espírito, existe os frutos da carne, existe os frutos do distanciamento de Deus. Ah, mas eu estou na igreja, mas está distante, porque não tem mais a liberdade, porque não tem mais os caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. Esse poder é o poder que nos transforma, e esse conhecimento, meus queridos, é isso que precisa ser expresso na casa do Senhor. Você que é líder, agora eu falo contigo, você que é líder, você que é ensinador, você que é um docente da palavra, observe bem as coisas que foram ouvidas aqui nessa noite e falada, e entenda que é necessário nós, como povo de Deus, estar na verdade e caminhar na verdade, observar a verdade e alimentar essa verdade cada vez mais sobre a nossa vida. Aí sim seremos cristãos melhores, cheio de poder, cheio da graça, porque graça é vida, graça é presença de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Então tudo isso vai sendo maravilhosamente bem. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus por todos aqueles que estavam aqui no chat, aqui na transmissão da TVS News, na nossa programação abençoada, sempre às quartas-feiras, ao vivo aqui pela TVS News, e nas sextas-feiras no meu canal Fábio Vladimir, também temos esse mesmo ensino para a glória de Deus. Acesse os dois canais, compartilhe, abençoe, faça a obra de Deus crescer, apoie esse projeto, seja um evangelizador, um evangelista, seja um missionário virtual sobre essa obra, para que essa obra continue crescendo na presença de Deus, para que essa obra caminhe avante e alcance outras vidas, em outros territórios, em outros lugares, aonde possa, muitas das vezes que nós não conseguimos estar presencialmente, mas essa transmissão possa alcançar vidas e possam salvar vidas, possa também agregar e edificar em vidas, e o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe a todos que estavam aqui conosco no chat, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Também eu quero convidar você que também gosta de algo bom, algo de Deus, algo glorioso. Você está conosco amanhã, quinta-feira, louvado seja Deus, a estar aqui conosco nesse compromisso abençoado, compromisso espiritual, campanha Desperta, anuncie a Cristo às nações. Aonde isso? Rua Maravate 741, na nossa igreja remanescente em Cristo. Louvado seja Deus. Esteja lá glorificando ao Pai e exaltando o nome do Senhor. Sinta-se todos convidados em nome de Jesus. Amém? Meus amados, quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, se Deus assim nos conceder, estaremos aqui conosco com mais um tema, a continuidade desse tema, verdade em verdade, mais um pouquinho, porque o assunto é longo, é extenso, mas estaremos aqui transmitindo o desfecho desse tema abençoado, e veremos se realmente nós estamos na verdade e caminhando na verdade. Quarta-feira que vem, anuncie na tua agenda, coloque aí no teu despertador, não esqueça, compromisso vivo com essa obra, às 21 horas, ao vivo aqui pela TVS News, para o Brasil, para o mundo. Que você tenha uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, e que você fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus.